Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui hoje, eu, Rafael Teles, fisioterapeuta, e o fisioterapeuta Franco Chamorro. Desfalcado pelo Cássio. Que tá com um ótimo motivo. Um ótimo motivo? É pra soltar publicamente assim? É lógico que é. É, né? Tá cuidando da filhota, Luísa. Isso, muito bom. É um ótimo motivo, né? Sem dúvida. E quem tá com a gente aqui como convidados mega especiais. Então, eu chamei primeiro a Ângela, não conhecia o Daniel. A Ângela chamou o Daniel e estamos nós quatro aqui. Time de peso aí da Pedal Power. Então, a gente vai falar sobre Bike Fit. A Ângela que é fisioterapeuta, né? Exato. Fez especialização em reeducação funcional da postura e do movimento. É bike fitter, é ciclista. O Dani tá no ramo de ciclismo como bike fitter já há 10 anos, né, Dani? E fundador proprietário da Pedal Power. Então, Ângela A gente só tá com quem entende do assunto. Exatamente. Né? Ângela Machado, Daniel Aliperti. Aliperti. É isso. Geralmente eu erro o sobrenome das pessoas. Isso já virou uma piada entre todos os episódios. Mas vamos nessa, vamos bater esse papo. A gente quer conhecer vocês inicialmente. Então, o que os trouxe para o mundo do ciclismo. A Ângela contou que, na corrida, lesionou e tal. E o Dani, como é que foi? Enfim, vamos história, conversar. né? Tem história. Primeiro, sejam muito bem-vindos e a gente nunca começa sem isso, tá? Então, isso aí. Eu tô. A Ângela é a única... Que fique claro que ela tá tomando... disciplinada. Ela fala que é água, mas... Vai saber. Nessa cor... Sabe aquele gin que eu escondi aqui? Ela pegou e Tem que escondeu. saber se essa é a que o passarinho bebe ou não. Boa. Vamos nessa. Começamos por... Primeiro Dani. as damas, As vai. damas? Primeiro as Ladies damas. first. Vamos Perfeito. Vamos lá, Ângela. Conta a sua história pra gente. Enquanto praticante da modalidade, enquanto seu envolvimento profissional com a modalidade, como físio também, enfim, vamos lá. Legal. Bom, primeiro, muito obrigada de estar aqui. É uma honra mesmo, assim, eu já sou ouvinte do podcast e quando eu fui convidada, eu fiquei muito lisonjeada mesmo. Obrigada. Eu sou do esporte, então, assim, eu sou maratonista já há muitos anos, já corro há muito tempo. E depois que a gente faz a primeira maratona, a gente se empolga demais, a gente se... assim, os olhos brilham demais pela endorfina e por tudo que acontece, né? Pela aquela energia que a gente tem, né? No meio do esporte. E já fiz 6 maratonas e aí começaram as lesões e começaram a... né, não ser tão legal, e eu comecei a usar a bicicleta para intercalar mesmo, né, para ser uma coisa que diluísse um pouco os treinos, a carga de treino e o impacto da corrida. E aí comecei na bike, né, uma mountain bike, ia para ciclovia, pedalava lá, e já, assim, como eu tinha muito treino da corrida, e eu já corria forte, assim, para um amador, né, para uma amadora, então eu já entrei meio que forte na bike. E com uma mountain bike, às vezes o pessoal na ciclovia de speed, né, tal, eu disse, nossa, ela tá com uma mountain bike aqui, tá na nossa roda e tá acompanhando. Então, aí já, daí, né... Aí você se empolgou. Aí me empolguei, exatamente. E pra quem não conhece, ouve a Ângela falando assim de mansinho, tem a mesma surpresa que eu tive quando eu descobri o quanto que ela realmente corre. Né? E imagino que no pedal deva ser bruto assim também. Eu gosto de fazer. Ela se defende bem. É brutinha. E aí... Bom, aí eu vi, assim, na físio, né, um jeito de eu continuar, porque eu não sou, assim, a minha primeira formação é de administradora, eu não tenho formação na área de saúde a princípio, e eu falei assim, não, eu tenho que ir para a área do esporte, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dar continuidade, né, se eu não puder fazer tudo o que eu quero no esporte, ser atleta, eu preciso trabalhar com os atletas. Então, eu fui para fisioterapia, e aí fiz a pós no HC, e aí, nesse meio tempo, eu fui chamada para o pelotão da Pedal Power, porque a gente estava criando um pelotão feminino, que ainda existe, as Power Girls,
E aí eu fui convidada para puxar o pelotão, enfim, para juntar as meninas, né, nesse pelotão. E aí aconteceu tudo, né? Aí, assim, eu lembro muito bem que teve uma palestra, um evento, né, um workshop que a gente foi fazer sobre ciclismo na Pedal Power. E aí me chamaram, Ângela, fala sobre fisioterapia no ciclismo, né? E eu ainda não era da funcionária, né? Ainda não trabalhava com fit na Pedal Power. E era só do pelotão. E aí falei e tal, e o Dani assistia, eu falei assim, nossa, e assim, todo o conteúdo que a gente tem, né, assim, de estabilidade de quadril, de um bom movimento, daquela ação que a gente fala, uma ação guiada pelo pé, uma mão firme, uma estabilidade escapular, ele olhou assim e falou assim, nossa, é isso. É isso. É isso que precisamos, porque é disso que a gente está falando quando a gente faz um bike fit, né? O bike fit não é só o ajuste da bicicleta, é um ajuste do conjunto, né? Ajuste da bicicleta para o ciclista e do ciclista para a bicicleta. Os dois têm que dar um match ali, entendeu? E é isso que tem que acontecer. E muitas vezes a gente acha, né? O ciclista vai lá achando que vai ser a solução dos meus problemas e eu vou poder ficar aqui e a bicicleta vai estar ok para mim. E não é bem assim, né? E daí eu acho que nisso ele viu e falou assim, nossa, uma pessoa que sabe do que a gente precisa, né? E aí me convidou para fazer parte lá da equipe de Bike Fitter. Eu fiquei super feliz, muito, muito feliz. Legal demais. É muito isso aí. Legal. Muito Isso, legal. só para entender data, desde quando? Quando que foi esse momento Foi, acho que opa. ano passado, em junho, por volta de junho, por aí. Aí eu comecei os treinamentos, assisti muito Bike Fit, muito. Legal. E, né, a gente sempre discutia e o Dani, assim, é de uma generosidade para ensinar e para falar e de uma paciência, assim, né? Então é muito legal, uma experiência fantástica. Show de bola. Boa, vamos lá. Suas as palavras agora, Dani. Como é que começou isso aí há 10 anos atrás, cara? Bom, na verdade, começou né? Muito provavelmente. Na era pré-internet. Né? Eu sempre falo isso porque mostra que faz bastante tempo. Tô nessa jornada aí, nessa estrada aí de bike, tem uns 33 anos. Pô, legal. Trabalhando com as bikes, né? E prestando serviço e tal. Depois veio a loja. A loja fez 30 anos esse ano e eu comecei um pouco antes trabalhando na garagem de casa. E aí o Fit, a primeira história com o Fit foi em 2007. E aí a gente estava falando do Rianho, né? O Rianho, a gente trabalhou junto uma época. Ele ainda não tinha o próprio estúdio. Então ele meio que ia num lugar, ia no outro, ele levava as ferramentas, ele foi o precursor, né, de usar a captura de movimento da Retu e o protocolo e tudo mais. Retu é a marca. É essa empresa que... desenvolvedora do software de captação de movimento. Isso, o software e o hardware, né? Tá. E a gente ainda não usava, então ficava todo mundo, olha que legal, tal, não sei Era o quê. feito por filmagem mais simples, coisa assim. Nem filmagem. Não tinha esses softwares tipo o Kinové da vida, né? O Era Coachzai, que a Ângela me apresentou recentemente. Era feito baseado em medidas. Não, era medida estática. Antropométrica ali, alfaiate, exatamente, né? pegava o goniômetro, media os ângulos, era tudo meio no olho, era muito mais subjetivo. Artesanal. Era bem mais artesanal. Que legal. Então, e aí essa história toda foi evoluindo, eu fiquei no Fit até mais ou menos 2010, quase 2011, e aí eu estava fazendo um monte de coisa, não tinha mais como fazer Fit. Passei o conhecimento, teve gente que a gente começou a trabalhar junto, e aí outras pessoas passaram a cuidar do Fit da loja e eu estava fazendo outras coisas, mas sempre gostei do assunto, né? Aliás, bicicleta, o meu começo com a bike foi mecânica. Então é o que eu brinco, eu comecei com a mecânica de bicicleta e hoje a gente faz a mecânica do corpo, né? Na bicicleta.
que é super divertido também. Às vezes Pode falar que é mais legal, vai. É bem mais legal, vai. Porque corpo humano, né? A gente que está aqui, todo mundo aprecia, admira. É um negócio fantástico e essa integração, essa sutileza deve ser um negócio que você fala, puta, isso é sensacional. Muito incrível. É o que a Ângela falou, né? É o que a gente busca. Eu costumo... Acho que a síntese da história é o equilíbrio do sistema, né? Então, é ter um equipamento minimamente adequado para o usuário e ter certeza que o usuário está trabalhando em cima dele de acordo com a sua natureza, com as suas aptidões. Você não está forçando a pessoa a fazer nada que o corpo não está apto a fazer, né? Se ela precisa ficar apta, se ela precisa melhorar, né, o gesto, a postura, o alongamento, enfim, né, melhorar as amplitudes de movimento e tal, a gente sabe que é um processo que é longo, que não é tão simples, né? Você não solta um parafuso daqui, puxa dali e tal. Talvez um movimento ou outro você consegue até dar uma desengripada numa coisa e tal, mas a gente sabe que as mudanças no corpo elas demoram mais e o processo é diferente também, o processo é diferente. Então a ideia é fazer com que a pessoa funcione bem em cima da bike, tenha uma experiência boa e aí dependendo do foco, né? Então tem gente que vai lá e quer fazer uma viagem de bike, tem gente que vai lá e só usa a bicicleta para se locomover. Tem gente que vai lá e, eu tô lá disputando, eu pego o pódio nas provas. Então, cada um vem com um objetivo. A gente tem que ajustar esse objetivo para as coisas que a gente, né, pode proporcionar. E aí, no final da história, a gente sempre vira e fala assim, olha, a gente gastou um tempão aqui e tal, procuramos seguir tudo, fazer todas as etapas. Porém... isso não garante que o Bike Fit está terminado, né? A certeza do Bike Fit, a gente só vai... Que funcionou tudo que a gente fez aqui, é quando a pessoa andar 3, 4 vezes e falar assim, não, tá legal, encaixou, me adaptei e tal. E acho que a adaptação é uma palavra importante também, né? Então, a capacidade humana de adaptação, a gente olhar para isso e aí conseguir... Com as nossas habilidades e conhecimento e ferramentas e, enfim, peças que eventualmente às vezes precisa trocar, fazer com que o sistema fique equilibrado, né? Fique harmonioso, enfim, e que a pessoa tenha uma boa experiência em cima da bike, né? Isso é primordial. Legal. Acho que acabou resumindo um pouco do que a gente tinha como ideia inicial para trazer na conversa, que é qual que é o objetivo do Fit, né? E aí você até trouxe, vai ter o indivíduo ciclista que vai pedalar só fazer uma viagem, o outro vai competir, e aí muda bastante, tanto as características da bike quanto do Fit. Uma viagem longa, uma cicloviagem, esse cara vai prezar mais pelo conforto do que pela performance. Esse cara não vai fazer velocidade. O que está em jogo ali, né? Qual que é o objetivo final? Então acho que isso é até uma pergunta, assim, o que é levado em conta na conversa de início, assim, com o cliente, para entender as demandas que ele vai precisar ali para um fit? Em primeiro lugar, o equipamento que ele tem está adequado, né? Está do tamanho certo, os pontos de contato estão no tamanho correto, né? Então, o selim tem superfície suficiente para apoiar bem a pelve, o guidão é estreito demais, largo demais, está muito longe, está muito perto. A bicicleta, o quadro é adequado para fazer o que a pessoa tem em mente, porque isso é um ponto de partida muito importante, né? E às vezes é um limitador. Então a gente já teve casos de ciclista que chegou lá, eu comprei essa bike que estava muito barata, mas você não sabia que o tamanho... mas eu imaginei que no Fit a gente conseguiria. E aí às vezes você fica lá, rala pra caramba e melhora, mas... não tem o resultado que fica menos pior, vai. Menos pior, exatamente. Então, assim, a Ângela... Não, só complementando a pergunta, a gente conversa bastante, tem uma anamnese grande, né, para poder fazer um bike fit
bom, né? Então, assim, a gente tira todas as medidas da bike, vê se ela está adequada e conversa muito, né? Conversa assim, como que é essa pessoa, como que ela pratica esse esporte, em qual terreno, né? E principalmente qual o objetivo dela. Então, uma das coisas que mais norteiam o nosso trabalho é qual que é o objetivo da pessoa, né? Às vezes é só fazer uma cicloviagem, só que uma cicloviagem vai ficar, sei lá, 200 km por dia em cima da bike. Às vezes é ganhar uma prova, né? E a pessoa tem capacidade para isso, tem performance, e a gente vai ter que deixar ela numa posição mais aérea, mais agressiva, né? Então, esses pontos a gente sempre colhe, e às vezes não é nem objetivo, assim, né? Não é nem uma pergunta, mas coisas que a pessoa na conversa isso, ali, exatamente, naturalmente. Rola, às vezes, eu imagino que assim, rola erros do tipo quadro errado, porque acho, no fit dá um jeitinho e tal, né? Isso acontece. Eu imagino que é isso. Até certo ponto vocês conseguem ajudar, mas não muito mais também, né? A limitação de tamanho do quadro. E rola erros até do tipo, talvez até mais grosseiros, como, sei lá, a pessoa vai fazer uma cicloviagem, pega uma bike que você fala, cara, isso aqui para uma cicloviagem não vai ser tão interessante. Ela busca um fit. É que para cicloviagem eu imagino que não chega tanta gente para vocês também, né? Não é um público tão frequente, né? Não, então, tem clientes que gostam, por exemplo, de fazer cicloviagens esportivas. Então, Tipo, que não envolve carregar muita coisa, geralmente. Não, exato. geralmente ele tem um carro de apoio e o que ele quer? Ele quer andar de bike num lugar bacana, que pode ser aqui, pode ser fora, né? E alguns lugares que são tipo super conhecidos, icônicos, onde passa Tour de France, o Giro da Itália, a Volta da Espanha e por aí vai, entendeu? Então, aí ele vai lá, passa, sei lá, ele ou ela, duas semanas pedalando por vários lugares. Mas aí é bem parecido com um ajuste de um atleta, Sim, seja ele amador, muito. profissional, de nível, né, iniciante ou super avançado, vai mais para esse lado. Aí a cicloviagem que o cara vai carregar. Isso, a pessoa tem que carregar equipamento e tudo mais, aí já é uma outra pegada, né? Às vezes tem gente que vai fazer cicloviagem e o cara não quer nem usar os pés, por exemplo, fixos. Ele quer a liberdade de pedalar em alguns trechos de sandália, de tênis, porque sabe que vai ter um trecho que ele vai ter que carregar a bike, enfim. Então, assim, é interessante porque o protocolo, as ferramentas, a sequência de coisas que a gente tem que seguir para chegar no resultado esperado é sempre a mesma. Mas o mais interessante é que o indivíduo que está lá vem com necessidades completamente diferentes, né? Assim, não é uma receitinha assim, todo mundo que a gente recebe é assim. Não, sempre tem bikes diferentes, né? Então a gente não trabalha, por exemplo, só com bicicleta de estrada, a gente também ajusta mountain bike, né? Tanto com suspensão dianteira quanto com duas suspensões. Mountain bikes que são mais para trail, por exemplo, então não é uma coisa tão de maratona, cross country, aquela coisa de velocidade, performance. Nossa, tem de tudo. Bike contra relógio também. Contra relógio, né? Triatlo. Então, assim, tem de tudo. Curiosidade, o pessoal urbano vai atrás de bike fit também? Mesmo? Isso eu não imaginava. Quer dizer, imaginava um percentual muito pequeno, mas pelo que você está falando não é tão pequeno assim. Não, porque... Óbvio, tem gente que o trajeto de locomoção casa-trabalho é curto. A pessoa vai super descontraída, então às vezes não tem necessidade de fazer um mega fit, né? Se ela estiver com um banco ali, trabalhando bem a amplitude da perna, a pelve está estável, a posição dela dos membros superiores está ok, ela se dá bem. E, ela vai e volta pro trabalho e não tem dor, não tem nada, tá tudo ótimo. Mas tem gente que, por exemplo, tem um trajeto maior e até usa esse trajeto maior como meio que um treino. A pessoa dá uma otimizada ali. Eu vou, sei lá, 10 km, 15 km, então, cada ida e volta são 30 km por dia, ele faz uma quilometragemzinha decente ali por semana, entendeu? Ele já sai um pouco fora dessa
pessoa mais casual, mais descontraída, né? Então, ele realmente sabe que precisa ter um olho um pouco mais criterioso pelos ajustes e tal, porque ele está sentindo na pele que se a coisa está fora do lugar, ele vai sentir, né? O corpo vai gritar. E aí, daqui a pouco, a gente provavelmente vai falar das pessoas que são mais tolerantes e as que são menos tolerantes, né? Tem gente que é mega sensível, né? Você mexe 2 milímetros no selinho, mudou, tá diferente. E tem gente que você mexe, você mexeu? Nossa, eu subi 1,5 centímetro. Eu vi que estava diferente, mas a pessoa, sabe, é bem mais tolerante aos ajustes, às mudanças, do que uma pessoa que é o joelho da pessoa aqui em cima. Nossa, mas será que tá baixo mesmo? Ai, que engraçado, porque, cara, essa é a realidade do fisioterapeuta. Você tem aquele paciente que é super atento e percebe super o corpo dele e fala, nossa, não, olha isso, daqui a agora eu percebi que aconteceu tal coisa. E o cara que você faz, ele... Cara, não tô sentindo nada de diferente. Só sei que tá melhor. Não, às vezes nem percebe isso. Às vezes o cara é tão desligado nesse sentido que não acontece. Cara, eu tenho um paralelo que a fala de vocês foi muito boa, assim, já de entrada, de contexto, que é desse valor do qual que é o objetivo da pessoa, o que ela quer fazer e de montar esse processo do fit meio customizado de acordo com a individualidade, claro, de quem é a pessoa, mas também do que ela quer. E acho que isso é a fórmula do sucesso para qualquer coisa que a gente está atuando num sistema biológico, né? Porque você tem que desenhar esse sistema para aquele contexto específico. E eu gostei muito de entender que isso acontece, e eu fico pensando agora nas especificidades de acordo com a modalidade, assim. Então, o que vai mudar de acordo com uma geometria de quadro, com uma bike contra-relógio, uma bike de mountain bike. Tem algumas coisas que são preservadas e meio que uniformes para todas elas. O que é, o que não é, o que é muito específico. Uma baita pergunta longa que talvez seja o resumo do podcast, mas já me vem essa curiosidade da individualidade no esporte, sabe? Então, uma coisa que a Ângela pode complementar super bem, que a gente já falou, é a história de avaliar bem o corpo de quem tá passando pelo fit, né? Isso parametriza muito o que a gente vai fazer, né? Então, assim, estruturalmente, a hora que você pega eu sempre falo isso pro cliente, olha, se você fosse um robô e fosse tudo preciso, previsível, era muito fácil. A gente tirava umas medidas aqui, fazia umas contas, botava você na bike e o fit estava pronto em, sei lá, 1 hora. Mas a gente não faz fit em robô, a gente faz fit em ser humano e cada um, né, como vocês sabem muito bem, comanda o corpo de um jeito. E o corpo funciona de um jeito muito particular, né? Ele constituiu aquele corpo ao longo de rotina, exercício, enfim, tem um histórico e a gente tem que lidar com ele, né? Então, essa é uma das coisas mais legais, né? Uma das maiores belezas do trabalho é essa, porque é sempre um desafio, né? Então, claro, tem fits que fluem super bem, tudo que a gente vai fazendo, a gente vai alcançando um objetivo super rápido. E tem fits que a gente tem que andar muito de lado até a gente conseguir ir para frente, né? Tem que testar isso, testar aquilo, testa selim, testa altura, mexe no sapato, põe apoio no pé, tira apoio do pé. Nossa, é um desafio enorme, assim. Então, essa atenção ao indivíduo é extremamente importante, né? Eu tenho um amigo nosso que faz terapias manuais, né? Faz um trabalho muito legal e ele falou, acho que isso é uma coisa que é muito usada, né? No meio da físio, de quem mexe com o corpo. If you're not assessing, you're guessing, né? Se você não está avaliando, você tá apenas chutando, né? Você está adivinhando, né? Então, assim, tem muita gente que, por exemplo, já passou por alguns fits e a hora que passa no fit conosco e vê todos os testes e tudo mais, todas as coisas que a gente anota, fala assim, nossa, mas o olhar de vocês é muito mais criterioso e crítico, né? A gente fala, porque a gente está trabalhando com umas ferramentas que dão uma informação bem precisa para a gente.
E se a gente não tem os parâmetros, se a gente só segue o parâmetro que o sistema está dando, ou um parâmetro biomecânico conhecido, cara, eu não sei se esse parâmetro vai ser bom para você, né? Então, o importante é isso, é olhar bem para o indivíduo, né? Acho que a Ângela pode complementar bem essa fala. Aproveitando a pergunta, a gente começa sempre, né, diferentes quadros, né? Então, qual é o olhar para cada um dos tipos de bicicleta, né? Enfim, independente da bicicleta, a gente tem 3 pontos de apoio. 5. Desculpa. 5, A gente tem 5 pontos de apoio. Tem gente que fala 3, tem gente que fala 5. Isso. Né? Os pés, a pelve e as mãos. Sim, então, aí você duplica, né? Por isso. Então, a gente começa sempre pelos pés, né? Isso é uma coisa assim, meio que a gente tira todas as medidas da bike, mas a gente começa avaliando os pés, porque é ali que está a propulsão. E isso tem muito a ver com o trabalho que a gente faz na física, Totalmente. né? Os pés é o único ponto, né, para quem usa sapatilha, obviamente, que está preso, está fixo. Então, a gente começa apoiando bem o pé. E, a partir daí, a gente passa para o segundo ponto, que é o selim, né? Que a gente procura sempre estabilizar, né? Sempre ter uma boa estabilidade, um bom ponto fixo ali para ter uma boa propulsão. E, por fim, os apoios, né? Então, assim, o que mais muda, assim, nos diferentes tipos de bicicleta, primeiro que a mountain bike tem as suspensões, então isso muda um pouco, e o apoio também muda bastante, né? A posição do tronco, dependendo do objetivo da pessoa e dependendo da modalidade. Em geral, a mountain bike é um pouco mais erguido o tronco, com as mãos um pouco mais abertas. A speed, o tronco é um pouquinho mais abaixado e as mãos mais fechadas. E por fim, o triatlo ou a de contrarrelógio é uma posição bem agressiva, né? Aí os antebraços ou, né, já no pad com o tronco bem abaixado. Então, basicamente muda isso, mas assim, é sempre aquele tal negócio, né? A gente busca as informações da pessoa, né? Até que ponto ela quer aquela posição e até que ponto ela consegue ficar naquela posição. Uma coisa é querer, né? Outra coisa é... Exatamente. Então, assim, não, eu quero ficar super aero, aí pede para fazer uma flexão simples, né? Um dedo ao chão ali e não consegue, né? Então, já é uma coisa que a gente Eu acho que é até legal levantar essa pergunta, assim, se usualmente vocês fazem testes com ciclistas, tipo, para identificar, sei lá, uma restrição de mobilidade importante para uma posição aérea. Sobre isso tudo que o Dani estava falando. Vocês fazem. Era disso que ele estava falando. Todo esse processo, né, Dani, de anamnese, então tem um processo bem estruturado que a gente identifica justamente esses pontos que vão levar a um ajuste, entendeu? A gente gasta uma meia hora checando, né? Checando o indivíduo, né? Estabilidade, mobilidade, flexibilidade. Desmetrias, né? Desmetrias, todo mundo é assimétrico. Tem uma dominância, né? Exatamente. Quais os testes que você usualmente fazem para, sei lá, mobilidade, estabilidade? Vou deixar a doutora falar aí, ela vai falar melhor que eu. Tem o dedo ao chão, né? Uma flexão. Isso é pensando para estar numa posição mais aérea, então. Exatamente. E também a gente identifica alguns tipos de condição da pessoa, entendeu? Tem testes simples de flexão de pescoço. Às vezes a gente já pegou algumas pessoas que tinham cirurgia, né, de cervical e que não conseguiam fazer a extensão do pescoço. Então, a gente não pode colocar essa pessoa numa posição muito aérea, entendeu? Senão ela não vai ter amplitude... É que eu não sei se todo mundo que está ouvindo o que a gente está falando consegue visualizar isso, né? Mas o aero aqui é o corpo bem horizontalizado, necessitando retornar o olhar para frente e aí precisando dessa extensão cervical em alguns momentos. Perfeito, é isso. A gente está falando aero aqui, a gente não... O aero, assim... Só apertar a tecla SAP. Então vamos lá. É reduzir arrasto, né? Eu vou ajudar exatamente. Melhorar a aerodinâmica. Porque assim, mais ou menos, é porque é exponencial, né? Quanto mais rápido a gente vai, maior a resistência. Mas mais ou menos 1/3 da força que a gente faz é consumida em vencer a resistência do ar.
né? Que às vezes está parado e às vezes ele está com uma velocidade maior porque está ventando. Uhum. Então, assim, quem pedala, mesmo quem pedala na rua, né? Se tiver um baita vento, você vai sentir. Tomei um vento, eu senti exatamente. Você vai sentir, você fala, tô fazendo força e a bicicleta não anda, né? Então, assim, o motorzinho da vela ali grita. Exatamente. Então assim, a história da aerodinâmica para qualquer uma ou seja, para qualquer estilo de pedal, estilo de bike ou pedalada que a pessoa vai fazer, é importante. Porque, assim, se a gente está olhando para o todo e quer que a pessoa tenha uma experiência boa na bike, eu já peguei, por exemplo, gente que chegava lá e assim, a pessoa queria fazer um bike fit, porque tinham falado que era importante e tal, e ela até tinha uns desconfortos, tinha umas dúvidas, e a pessoa tava, parecendo uma vela na bike, né? Eu falei assim, olha, eu sei que você quer ficar numa postura mais cômoda e tudo mais, mas vamos experimentar, tal, umas coisas diferentes, porque assim, também a gente tem que diminuir esse seu efeito vela, porque, você está consumindo energia à toa, cara. Você está sendo um muro para esse vento além disso, só complementando, às vezes a pessoa pensa que quanto mais ereto e quanto mais baixo, mais confortável. E não é. Porque, às vezes, a compressão que a gente tem ali do períneo contra o selim é justamente devido a essa má distribuição de peso, né? Sim. A gente tem que distribuir 3 pontos de apoio, né? E você joga tudo para um só. Exatamente. E essa história da distribuição de peso é mega importante. Mega importante. A Ângela trouxe na discussão lá na care que a gente fez qual que é mais ou menos a porcentagem que vocês falam. Na Speed, né? Você trouxe qual que é o valor? 60% e 40% nas mãos e nos pés. E aí tem um complemento, tá correto isso, mas tem gente que fez uns testes, né? Uma coisa que é muito legal, que tem melhorado, assim, tem permitido a gente acertar mais, acho que não só a gente, quanto outras pessoas que também têm essas ferramentas, enfim, hoje em dia você consegue apurar dados que no passado você não conseguia, né? E sabendo usar esses dados, você acerta melhor essa história da distribuição do peso, que é mega importante. Então, tem gente que fala também que um padrão é 45% no selim, 15% nos pés e 40% nas mãos, né? Também porque a gente não pode esquecer... falam do 60-40, mas esse 60-40 envolve os pés também. Né? Então, por exemplo, se você às vezes inclina demais um selim, né? Tem gente que fala assim, eu tô com desconforto no períneo, aí pega lá e inclina o selim para baixo. Aí o que acontece? Você talvez melhora uma coisa, mas você piora várias outras. Então, assim, o resultado final peso vai lá pro braço, péssimo. Né? Exatamente. Não, você escorrega realmente. Eu sei disso, porque o banco da minha bike, ele vira e mexe, a bateria fica no central ali. Então, eu tenho que tirar e tal. E você vai tirando, vai afrouxando. Aí, de tempos em tempos, aperta. Só que, às vezes, eu tô com ele frouxo, pega um buraco, o banco faz... dá esse tilt anterior. Cara, deu esse tilt anterior, eu tenho que ficar recolhendo toda hora, ainda calça meio de nylon, né, tactel, não sei como. Você escorrega, né? Escorrega e, cara, a carga vai toda lá pra perna e fica desconfortável pra caramba. Você passa a ter que fazer uma força de sustentação na perna. E membro superior. Né? E aí você perde muito da estabilidade porque você entra com rigidez nos outros pontos pra segurar. E aí, vira e mexe, você olha assim, né? A pessoa, não, porque eu tenho bastante desconforto no trapézio, né? Eu irradio um pouco também pra nuca e tal. Aí você olha a pessoa na bike e fala assim, mas a pessoa parece que tá ok, né? E a gente tem um jeito de medir a bike, a gente é bem criterioso na hora de nivelar a bike e na hora de medir o ângulo do banco, né? A gente trabalha com um nivelador digital que mede centésimo de grau, então é a noia da noia. Mas por quê? Porque a gente está com a master de todo mundo, que é a gravidade, né? O tempo inteiro ali chicoteando, né? Então, se a gente não trabalha bem com ela e não nivela as coisas, e aí a coisa toda embola, sabe? Porque a distribuição de peso fica ruim, a estabilidade não é legal. Isso é um ponto, acho que bem importante, assim, a compreensão dos pontos de apoio é uma coisa fundamental, porque até para quem às vezes não está acostumado a fazer fit, ou às vezes olha, igual na corrida, a gente está acostumado a
a ouvir comentários tipo, nossa, olha como essa pessoa corre jogando o pé para fora, tá, mas tem outras coisas que vêm antes, isso é consequência. Então, provavelmente, vem consequências secundárias de erros de distribuição de pontos de pressão. E a pessoa que não tá atenta muito a isso, olha para, sei lá, um joelho muito dobrado, ou enfim, um ajuste de cabeça e fica olhando focada ali. Nossa, é isso aqui que tá errado. Aí vai mexer em pontos que não vão melhorar, né? Por isso o método, sabe? De começar pelos pés, estabilizar. Porque assim, eu já fiz fit, que a pessoa tava com muito formigamento nas mãos, e a hora que você foi olhar, assim, a hora que você ajustou, porque todos os pontos estão interligados ali, né? Sim. Você mexer um ponto, você mexe em todos os outros, né? O sistema é... complexo e dinâmico. Exatamente, né? Complexo e dinâmico. E não só muda o ponto, como muda a percepção da pessoa naquele novo ambiente, entendeu? Então, a hora que você muda o banco de posição, seja para cima, para baixo, nivelando para frente, você mudou a informação que a pessoa está recebendo e mudou a resposta dela para aquele sistema. Então, aí você muda toda a dinâmica, é bem sensacional. Eu vou parafrasear o tio Cássio agora, pai Cássio, e vou trazer aqui uma coisa que ele falaria nessa conversa, que é sustentação precede ação. Então, às vezes a gente está olhando uma falha ali da ação principal do pedalar, de alguma outra coisa, que é secundária, é uma falha primária da sustentação que envolve esse olhar dos 3 apoios, 5, né? Mas os pontos que a gente entra em contato com a ferramenta que é a bike. Se a gente não botar esses pontos para dar sustentação contra a mãe de todas, gravidade que tá lá, já perdemos metade do jogo no mínimo, né? A perna vai ter, de repente, uma dupla função de não só propulsionar, mas eventualmente sustentar o que não deveria estar sustentando. Exatamente. E aí eu tava lembrando, tô pensando agora no fit de bikes de speed, né? A gente tava falando da posição mais aérea, né? Na TT também. E no final das contas, o fit para esse público, né? O público de performance vai estar querendo então reduzir arrasto, né? Resistência do ar e potencializar a propulsão, né? Então o fit ele tem que garantir as duas coisas, né? O que torna realmente um desafio quando a gente pensa na TT, né? Porque uma posição mais horizontalizada do tronco e ao mesmo tempo com as angulações ótimas para o desenvolvimento de força e potência de membro inferior. Isso é um desafio... E tentando não fadigar esse cara, porque depois vem uma prova ali de corrida. Você tem duas corridas. É verdade. Isso o Dani sempre fala. A gente precisa pensar no triatlon que tem depois isso, disso ele vai correr ainda. Porque às vezes a pessoa tá com aquela... Vamos dizer, o cara é mega performance, né? O cara é super treinado e tal, faz prova, anda bem e tudo mais... Então ele quer tirar o máximo possível. Mas às vezes a gente tem que dar uma... segura um pouco e tem que lembrar, falar, não esquece que, a hora que você pendura a bike lá, você tem que sair para correr, né? E a gente já viu muita gente que às vezes tem uma posição super aerodinâmica na bike e tal, mas... o que aconteceu? Fulano quebrou na corrida. Não necessariamente pode ter a ver com a bike, mas às vezes contribui. Né? Que fatores você entende que podem contribuir para isso, para o cara ficar mais quebrado, assim, pensando no fit? O que a gente acabou de falar assim... Ou quanto mais aéreo, talvez... Ele ter focado muito mais na aerodinâmica, não ter se concentrado no conforto e gastar energia para o que a gente estava falando, para se estabilizar na bike... sendo que ele vai precisar dessa energia na próxima perna do evento que ele está fazendo. Uma das coisas que o pessoal pergunta demais, né, Dani, a primeira coisa que mais se beneficia, né, dos fits é quem tem desconforto, né, quem tem algum tipo de dor ou enfim, escoriação, acontece bastante. E o segundo é performance. Então, não, quero aumentar minha performance. E, de fato, existe uma posição que você potencializa a ação muscular, em especial dos maiores grupos, né, musculares, ali que é quadríceps e glúteo. Isso que então, eu ia falar, postura importa, né? Exatamente. Obrigado. A gente estava falando que postura importa para desconforto, então postura importa para performance sem também. Dúvida, sem dúvida. E até aproveitando isso,
para ter performance também precisa de um certo grau de conforto, porque senão ela limita a performance depois. Então é um pré-requisito a segurança, o conforto, né? A hora que teu corpo tá preocupado com a dor, né, ele tá desviando a atenção, reserva atencional, né? A hora que tá preocupado com uma coisa, ele não tá deixando de se preocupar com outra, né? Então, e aí, principalmente, o número de quedas, né, acontecem mais. Né? A hora que você está prestando atenção em uma coisa, né, em detrimento de outra. Mas, então, só para complementar a respeito da performance, né? Então, existe uma configuração, né? Em geral, a amplitude de joelho, ela não pode ser fechada demais, né? Os ângulos de proteção. Exatamente. Né? Você tem que trabalhar num ângulo um pouco mais alto, mas aí a pessoa acha que o quanto mais alto, melhor, e aí fica com a pelve super instável, e não é assim. Pontinha do pé. Na ponta do pé, exatamente. E o banco mais para frente. Tanto que existem regras, né? Regras que a UCI colocou, que o banco não pode ultrapassar o movimento central. Então, isso não vale para algumas provas de triatlo. Por isso que a gente vê os atletas de triatlo bem avançados, quase deitados em cima da bike. Isso potencializa a ação de glúteo, que você abre um pouco mais a pelve, você não fecha tanto o ângulo do quadril, então você aumenta o recrutamento do... Você muda a relação ali de comprimento, potencial de ação da Exatamente. musculatura gera Por tensão. isso, a amplitude ali, né, da flexão, que a gente fala assim, gente, sem flexão não vai dar, porque é um pouco diferente da corrida. A corrida você não precisa dessa amplitude tão grande, né? Na bike, você tá quase batendo, né, numa posição aérea, você encosta a coxa no tronco aqui, na barriga, sabe? Então, você precisa ter essa amplitude de quadril. E aí, se a pessoa não tem, vai fazer ali uma retroversão, e também a gente sabe que não ajuda no recrutamento de glúteo também, né? Então, sim, existe um fit que potencializa, né, que melhora a aerodinâmica, não, a potência, né, a performance da pessoa. As ativações. As ativações, exato. Aí é aquele lance, né? Existe um fit que é o ideal em termos de aerodinâmica. Aí é o que você trouxe também. Se fosse um robozinho, a gente colocava todo mundo ali, naquele fit, para desenvolver força daquele jeito, problema resolvido. E para chegar nas amplitudes, né, enfim... Porque, às vezes, né, o pessoal tem como alvo ou ídolo, né, aqueles atletas e tal. Só que, pro atleta chegar naquela postura, cara, teve um super trabalho, né? São meses, anos, né, trabalhando o corpo, mobilidade, flexibilidade, consciência de movimento, ganhando postura. Capacidade. Nossa, tá louco. O corpo realmente ele vai se moldando a modalidade, né? Então, sei lá, o Franco, a gente corre há um tempo, eu percebi mudanças no meu corpo realmente significativas e, isso foi com corrida. Imagina com a bike, que é o que a gente trouxe agora. Exigem posições que são muito, vou colocar quase que como antinaturais, vamos dizer assim, né? Tipo, Totalmente. Quanto mais mira ali na performance, mais você vai chegando naquele limite do desafio do sustentar um negócio que é, né? Correr é da natureza humana, né? Andar de bicicleta. Exatamente. É o que a gente também fala pro cliente, a gente não foi projetado para andar de bicicleta, a bicicleta veio depois. Mas ao mesmo tempo a gente aproveita muito desse maquinário que já era utilizado antes, nem tudo é perdido, né? Não, a gente tem uma coisa, o ser humano tem uma coisa a favor, que é a inteligência e a capacidade de adaptação, né? Então, mas... né, cada um tem os seus limites, né? Então não adianta a pessoa querer ficar com o tronco muito baixo ou com o selim muito alto, porque ela pode até chegar lá, mas ela muitas vezes tem que trabalhar o corpo para chegar lá, né? Não é que, eu vou lá fazer o fit e vou pedir pro cara me colocar desse jeito na bike. Não vai rolar. Cara, isso tem tudo a ver com a área que eu atuo atualmente lá no HC, que é saúde do trabalhador. Vou fugir um pouco, mas juro que vai fazer sentido. Se não fizer, batam em mim. Trabalho com saúde do trabalhador. Quando eu falo para qualquer pessoa, falo, é ergonomia.
Boa, mais uma coisa que eu ia falar. O bike fit é ergonomia porque todo mundo acha que é só arrumar a peça e tá tudo certo, né? Então, pontos de contato, qual é a ergonomia, né? Qual é a nossa ergonomia com esses pontos de contato? Isso é mega importante. Então, putz, não adianta, o guidão tá meio assim, tá meio longe. Não, pô, vira ele para cima que a manete vai ficar mais perto. Mas espera aí. De novo, né? Você vai resolver uma coisa e pode trazer outros problemas, né? Então, peraí, não, isso aqui não foi projetado para isso. O cara foi lá, desenhou aquela peça, fez um monte de estudo ergonômico, antropometria e testes e não sei o quê. Aí o cara vai lá e põe um negócio completamente ao contrário do que a pessoa que projetou aquilo, que, pesquisou pra caramba, né? A gente... os componentes hoje em dia são de empresas que são super grandes e os caras fazem um super trabalho com o negócio de ergonomia, né? Então, assim, tem ajuste para tamanho de mão diferente, tem o ajuste, por exemplo, a gente estava falando das correlações, né? Então, às vezes você, por exemplo, precisa trazer a pelve para frente. Você, proporcionalmente, vai ter que mexer em alguma coisa no guidão. Se é um pouquinho, talvez não. Mas se é muito, com certeza... não mexe só no banco. Mexe no banco, mas você tem que pensar, e aí, como é que vai ficar o apoio das mãos? Né? Pode ser que crie pressão, então eu vou ter que fazer alguma ação compensatória para o que a gente fez. Então, você tem que estar o tempo inteiro... Às vezes eu atendo alguém e eu sou muito quieto, né? Por quê? Porque você tem que ficar o tempo inteiro pensando. Então, ação e reação, o tempo inteiro. A resposta, como é que tá? Simetria, né? Então, às vezes chega alguém lá e esses apoios, tipo, estão completamente errados. Os pés estão no lugar errado. A mão tá um apoio de mão assim, outro assim. O guidão tá fora de centro na mesa. Por isso que tem que ser nóia com simetria. Exatamente, porque assim, quanto mais... simétrica essa interação, apesar do ser humano ser assimétrico, maior chance de uma boa adaptação, né? Então, se tiver tudo desengonçado, a adaptação com certeza é mais desafiadora, né? Então, assim, vamos facilitar o caminho, né? E às vezes tem gente que não olha para isso. Olha para a altura do banco, mas aí a hora que você vai ver, a mesa está torta. O manete está mais baixo que o outro. Os pés, o movimento, a linearidade do movimento, estabilidade está esquisita, não está de acordo com a natureza da pessoa. E tem coisas que acho que a Ângela pode também falar, que às vezes a gente tem que fazer ensinar um pouco, quando, por exemplo, o cliente é muito iniciante, a pessoa não sabe nem qual é a postura, acha que é tipo, eu sentei nessa cadeira, tô sentindo o meu isquio ali as tuberosidades esquiáticas na cadeira e tal. Eu tenho que alcançar o guidão. Não. Se você fizer isso, você vai recrutar a mobilidade da coluna torácica, mas e o seu lombo pélvico? Você tem que fazer aquela antiversão pélvica para colocar a coluna no lugar certo, né? na posição mais neutra. Automaticamente você solta o ombro e relaxa os braços. Tem gente que não sabe. Eu juro, uma vez um cliente chegou lá e eu vi o cara e ele tava assim, a solução era essa. Aí eu cheguei para ele e falei assim, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu sentei na bike, mostrei toda essa coisa para ele. Ele falou assim, nossa, gente, você salvou minha vida. Porque o cara tava pedalando há meses e assim, era de uma assessoria e ninguém tinha chegado para ele e falado assim, cara... E o cara tinha mobilidade, tinha flexibilidade, mas não tinha essa consciência, né? De repente até, eu não me lembro se ele tinha propriocepção boa ou não, mas a gente foi conversando, gente, mudou minha vida. Por quê? Porque muda a envergadura da pessoa. Com certeza. Até a pergunta que eu fiz da ergonomia é justamente porque muita gente fala assim, não, mas eu já fiz o bike fit, a bike está ajustada. Tá. A bike está ajustada é uma peça da engrenagem.
E agora você sabe usar essa máquina que está embaixo de você da melhor forma possível para aproveitar tudo que você queria dela. E na saúde do trabalhador é a mesma coisa, não, mas tem adaptação ergonômica, tem o apoio de pé, tem não sei o que lá, tá, mas aí você vai ver com tudo isso o cara ainda tá derretido. Tá todo jogado assim, né? Irmão, enquanto a gente não ajustar a pecinha que tá atrás de tudo isso também para usar essas ferramentas, não adianta. Não adianta nada. Então, eu adorei o que você falou lá no começão, que a gente resgata aqui, que é a integração entre o indivíduo e a ferramenta que está lá embaixo, que é a bike. E esse é um erro comum, eu acho que esse comum. exemplo que ele citou, né, do cara sentar em pezão e coluna lá para baixo para realizar alcance sem ajuste nenhum ali embaixo. Nesse caso, por uma questão de consciência e tal, mas em muitos casos, eventualmente, por uma questão de limitação mesmo. E eu volto no caso, a gente gravou com um paciente meu que mora na Inglaterra e é um amador competitivo que começou a galgar coisas boas lá e entrou pro que seria a primeira etapa de um circuito profissional lá, mas competindo por conta própria como amador. É um cara com experiência, rodava muito tempo e tal, não sei o quê. Com ele tinha uma queixa lá, uma tendinopatia de quadril. Cara, tá tudo perfeito, o bike fit tá em dia, mas calma aí. Tem um ajuste aqui que é de você com a peça. Começou a treinar isso, melhorou, resolveu. Ele fala, cara, ninguém nunca tinha me falado isso. Então também tem esse outro ponto, né? A gente consegue treinar e desenvolver, que eu acho que é o que a Ângela veio trazer aqui pra gente, que é como também equalizar esse equilíbrio, né? É postura e qualidade de movimento, né? Isso é super importante. O bike fit nem sempre tá na bike, é o ajuste de ambos. E a gente, assim, no começo se limitava muito a fazer o ajuste só na bike, assim, ó, a gente vai ter que falar, vai ter que entrar, porque a gente pensa numa estabilidade do quadril, né? Então a gente tem que ter um selim com um bom apoio, né? Na altura correta, no recuo correto, no ângulo correto, mas se a pessoa não tiver o ponto fixo, sabe, não tiver musculatura profunda ali para dar sustentação para aquela propulsão, não vai adiantar. Então é exatamente disso que estamos falando. É o velho, né, Ângela? Você não pode disparar um canhão de uma canoa, né? Então, também é uma coisa que fala, né? Quer ter força, né? Porque as pessoas vêm e falam, agora que o meu fit tá feito, agora eu vou pedalar mais. Eu falo assim, não, agora você vai pedalar igual, você tem que treinar também. E treino não é só o treino de força, o treino é o treino na postura, é o treino de estabilidade, é o treino de sustentar o tronco por algumas horas. Porque a gente vê lá, a gente faz o fit, a pessoa começa bem lá na primeira hora, só que às vezes um pedal não dura 1 hora, dura 2, 3 horas. E aí na terceira hora já tá quase que se jogando ali em cima do guidão, né? Então, isso é treino e é total ajuste do atleta, da pessoa, né? E até assim, em pedais longos, uma orientação, né, para quem está assistindo, de tempos em tempos, a gente tem que fazer um check da postura, né? Porque é o que a gente falou, é a gravidade, é o cansaço, são os músculos, né, de apoio estrutural e tal, de posturais, né? Eles também ficam cansados. E se a gente não, de vez em quando, dá um reset ali, a hora que você vê, você tá todo jogado em cima da bike, naturalmente vai aparecer dor, né? A gente pensou na mesma coisa aqui, né, Frank? A gente pensou no paralelo com a corrida, né? Não, exatamente em tudo. E você deu diploma pra ele já? De fisioterapeuta. Exatamente. Ela me ensina um monte de coisa. E é muito curioso, assim, né? A gente tá falando com pessoas do bike fitters aqui, mas provavelmente é uma coisa que, no meio dos ciclistas experientes, muito provavelmente é uma coisa que todo mundo deve, se atentar, né? Durante um pedal mais longo, vamos se atentar à postura e tudo mais. E é louco, na corrida, a gente vê uma coisa, às vezes... não vê tanto disso assim, né? Não, tem, mas tem gente que fala, não precisa, tanto faz. Tem um pouco disso na corrida, né? Mas, só lembrando do episódio que você citou aqui pro pessoal que vai estar ouvindo, vai ter bastante ciclista ouvindo. É o episódio 82, raio-x do ciclismo, vale a pena. Então, amantes do ciclismo, voltem lá, tá muito bom.
Estamos com, acho que 55 minutos de episódio. Eu vou chamar aqui na tela alguns comentários aqui da galera que está acompanhando. Inclusive, pessoal que está por aí, se tiverem mais perguntas, mandem. Eu vou soltar aqui na tela. Pergunta, na verdade, não teve. Tiveram alguns comentários, uma rasgação de seda para lá e para cá. O Paulo Oliveira. Ângela, referência no ciclismo feminino. Ela mandou, tive a oportunidade de correr, o Paulo mandou, né? Tive a oportunidade de correr algumas vezes com essa máquina humana. Menos. O Alexandre aqui, Alexandre Cola, acho que é isso. Chola. Dani Alperti, isso. Mestre na arte de ajustar a bike ao ciclista, entende muito. Aí, ó. A gente tá aprendendo todo dia. Tem um caminho aí, já aprendeu bastante coisa, mas nunca para, né? Nunca para. E às vezes tem uns mega desafios. Tem gente que às vezes deixa a gente de cabelo em pé. Mas essa é a graça. Essa é a graça. Porque se fosse tudo muito fácil, eles desistiram. Falar, isso daqui já deu pra mim. Ia ficar sem graça, exatamente. Eu tenho duas perguntas. E eu tenho mais uma, vamos ver se você três. vai fazer a minha. Uma delas é... quais as ferramentas que vocês usam hoje para o Fit? Então, tem o software que vocês comentaram, né? O Retu. Se existe algum tipo de mensuração para, por exemplo, essas questões do ponto de apoio, quero saber disso. E para quem se interessa também, quero começar a entender mais de Fit, quero de repente trabalhar com isso, ou simplesmente ter algum conhecimento básico sobre o assunto para lidar com o meu cliente, para eu saber quando que é a hora de eu abrir mão de um ajuste muito simples que eu faria com ele num consultório de fisioterapia, por exemplo, com a bike dele, em que eu posso indicar um bike fit e tudo mais. Quando que eu consigo rapidamente fazer um ajuste mínimo para ele, sei lá, se locomover do trabalho até em casa, num trajeto pequeno, enfim, onde ele busca esse conhecimento. Então, essas duas perguntas. Onde o profissional que se interessa busca pelo conhecimento e quais as ferramentas? Bom, as ferramentas, conforme a gente falou, é o protocolo, o software e o hardware da Retool, né? Que é uma empresa que tem uns 15 anos aproximadamente, e hoje já há uns 10 anos ela pertence à Specialized. Então é a turma que olha para Fit, pensa nisso. Eles usam muitos dados, a base de dados mundial de fits para desenvolver bikes. Então, nas bicicletas de estrada a gente está vendo aqui uma constante de ângulo de tubo do selim. Então, vamos lá, vamos pensar nisso. Descobrimos que em determinado tamanho é melhor usar um pé de vela mais curto. Vamos lá, vamos equipar a bicicleta com esse pé de vela mais curto. E além de todo esse equipamento, a gente usa também o mapeamento de pressão do selim, que é uma ferramenta muito legal, porque ela meio que valida o que a gente está lendo na captura de movimento. Então, vamos dizer que... É uma informação a mais. É uma informação a mais, mas ela é meio que um divisor de águas, porque todo mundo tem uma certa janela de fit. E essa ferramenta ajuda você a estreitar mais a janela, né? Então, vamos dizer que, 10 anos atrás, essa janela de fit ela era um pouco mais ampla, menos assertiva. Aí, com a experiência, com todos esses conhecimentos, né, do pessoal cuidando mais do corpo e tal, que era uma coisa que antigamente não tinha muito, era tipo, senta na bike, não, a altura é essa, o guidão tem que estar aqui, era meio ditatorial, né? E hoje em dia é muito mais individual, muito mais respeitando, né, as aptidões e limitações da pessoa que você está ajudando. E essa janela ela tinha uma tendência a ser mais ampla, menos assertiva. Aí ela foi afunilando, estreitando, e as pessoas foram acertando mais. E o mapeamento de pressão do selim, ele ajuda você a acertar mais ainda. Então ele afunilou mais ainda.
Tem ainda mais uma ferramenta que a gente ainda não tem, talvez a gente tenha no futuro, é que ela é bastante custosa, que seria o mapeamento de pressão dos pés. Só que aí, hoje, se uma... É via palmilha? É isso que eu ia perguntar. São umas meias. Você coloca com sensores de pressão nos 2 pés, e o problema é que você tem que ter 3 jogos de meias para cada pé. Porque ela cobre, sei lá, do 35 ao 38, do 38 ao 41 e do 41 ao 45, por exemplo. Vamos dizer, né? Então... custa bem, cara. Lembra muito o que tinha no laboratório da Bel. Lembra. Para avaliação também, Dani, tem que falar assim, a gente tem um dispositivo que mede os arcos dos pés, então ele carimba o pé, sabe, numa plataforma termossensível, e a gente consegue avaliar porque assim, o pé é o propulsor, ele é quem executa a ação. Então, a gente tem que saber como que é o formato, porque... Como é essa planta, né? Diferente da corrida ou do caminhar mesmo, né? Que o arco tem uma função super importante ali de absorver o impacto e participa ali... propulsão, da propulsão. Na pedalada já não é... A ideia é transferir a energia que é produzida lá de cima. Se o arco tá abaixando, eu tô perdendo ali. Perdendo energia. Entendeu? Então, o apoio do arco, nesse caso, é importante. Então, a gente entende com essa ferramenta como que é o arco, tanto sentado como em pé com carga, para ver como que vai se comportar, e, eventualmente, a gente sugere um apoio de arco. Tem até as palmilhas que são customizadas também, né? Então, a gente tem umas palmilhas que tem uma altura, né, um apoio de arco diferente. São 3 medidas, né? A medida padrão, que vem nas sapatilhas, aí tem uma intermediária e tem uma com mais apoio. E aí tem pessoas, como a Angela está falando, que você faz a leitura e, por exemplo, a pessoa tem um arco muito diferente do outro. Então, um é super cavo, curto, e o outro é cavo, mas é longo. E aí, a hora que você vai ler essa pessoa e também ouvir o feedback dela, talvez um dos pés tenha algum problema que uma palmilha pré-pronta não resolve. Então, aí você tem que fazer uma customizada, que aí você molda exatamente a palmilha conforme a planta do pé do indivíduo. E, inclusive, imagino que deva ter situações que se avalia estaticamente é uma coisa, e aí, dinamicamente, o cara é aquele cara que pisa no pedal, afunda o calcanhar, perde tudo que é possível ali de transferência. Complementando a pergunta anterior dos testes, a gente faz ainda o step down, então para dar uma avaliada aí como que vai se comportar, a gente mede as amplitudes, então na maca, né, as amplitudes de quadril, de banda iliotibial, teste de Thomas. Qual outra a gente faz? Enfim, todos esses. Rotação ativa, né? Rotação ativa não, passiva, na verdade. Do quadril. De quadril, para ver como que é. E aí, flexão plantar. Eu fico imaginando um step up do pisar, para ver se esse cara transfere a energia no sentido que precisa sem afundar o calcanhar ali também. A gente faz, às vezes, não é nem um step down, é só um agachamento unipodal, né? Pra ver ali como que se comporta, a estabilidade. Mas isso que você falou, às vezes a gente identifica muitas coisas no teste, e aí a hora que a gente coloca aquela pessoa para executar o movimento, algumas coisas não são de acordo com exatamente como a gente imaginava. Então é bem interessante e bem desafiador isso aí. Eu me lembro até uma instrutora, uma alemã muito figura, e ela trabalhava com alguns ciclistas profissionais top, assim, Pro Tour, né? Aí ela virou e falou assim: Mário Quintana, não, é um tremendo ciclista, né? Mas você vai fazer as avaliações nele? O cara é todo instável, o cara é todo torto, o cara é não sei o quê, mas na hora que ele sobe na bicicleta é uma máquina. Né? Então tem isso também, né? É especificidade, né? Exatamente. Pô, legal. Posso mandar a pergunta que eu tinha? Será que tem faltou só essa foi a uma pergunta. Não, eu vou terminar de responder, porque tem um outro dispositivo super importante que a gente não falou ainda, que é um medidor de distância do isquio. Que é bom,
Controvérsias aqui. Polêmica, não dá para levar ferro e fogo, por quê? Porque a gente normalmente, para ter um bom apoio das tuberosidades isquiáticas, a pessoa tem que estar com o tronco bem ereto, né? Perpendicular a essa placa de pressão. E o que acontece é que, a gente não anda com o tronco perpendicular. Então a gente acaba medindo a distância, a maior distância. Pelo menos a gente garante que, por exemplo, quando a pessoa, numa bicicleta de estrada, que ela está fazendo a pegada mais curta, que ela faz uma subida. Ela vai, ter uma leve rotação da pelve para trás e ela vai apoiar a parte mais larga, das tuberosidades isquiáticas, mas a gente sabe, que o ramo isquiático ali e o ramo púbico, eles são meio que em V, meio que um trapéziozinho assim, Então, dependendo da postura que a pessoa adota na bike, onde vai ter a estabilidade e a pressão na maior parte do tempo não é tão largo quanto não é na que tuberosidade, é no ramo mesmo. No ramo, Exatamente. Então, às vezes, principalmente nas bikes de triatlo, né? Exato. Aí já é praticamente no ramo público, né? É bem lá na frente, né? Então porque a pelve está muito rodada. Você tem que garantir a maior abertura. Isso que eu ia falar, você tem que garantir a maior, porque ele vai para aquela posição. Exatamente. Mas às vezes você tem alguns fatores, por exemplo, a pessoa tem um diâmetro de coxa muito grande. E aí você pega um selim que é muito largo, porque a tuberosidade, porque ela tem a pelve larga, aí você tem um problema que você tem que resolver, que é de atrito. Da coxa no selim. No selim. Na parte anterior, imagina, ali meio que no meio. No meio mesmo. Né? E aí o que acontece? É um pouco no anterior, mas mais no meio. E aí o que acontece? Às vezes você mede e deveria oferecer um selim de uma determinada largura e você acaba oferecendo um selim mais estreito. Sabendo que ela não vai passar grande parte do tempo naquela... Devido à postura que ela adota na bike. Né? E aí você testa, você mede o movimento, faz um mapeamento de pressão do selim e tudo, e fica bom. Então, assim, por isso que é um assunto meio controverso, entendeu? Tem que saber interpretar bem. Não dá para levar muito a ferro e fogo. É uma questão de custo-benefício. Você tá, talvez eu ganhe em um e perca no outro. Onde que eu quero e onde que vale a pena eu tirar o custo-benefício. Legal demais. E a outra era onde aprender sobre bike fit. Onde aprender sobre bike fit? Na vida. Na vida. Na Pedal Power. Isso que eu ia perguntar, tem que procurar o Daniel. Tem alguns cursos. Tem um profissional em Brasília que é muito conhecido no Brasil, que trabalha há bem mais tempo do que nós com bike fit, que chama-se Marcelo Rocha. Ele oferece cursos, é um cara super competente, renomado aí no mercado. Tem o Thiago Ayala, que também tem um curso, eu não me lembro exatamente como é o nome do curso dele, mas também é um cara que já trabalha com isso há muito tempo, é sério também. Se eu não me engano, Thiago tem muita coisa publicada em revista científica, fisioterapeuta, de biomecânica de ciclismo. Então, assim, tem alguns cursos, tem o nosso próprio curso da Retu também, que é não nosso, mas que a Retu oferece, mas aí você precisa ser lojista da Specialized, é um pouco mais restrito, né? E se a gente fizer um workshop de... Gostou dessa, né? Eu tava só esperando. Um workshop movimento em foco, pedal power para profissionais. Para pelo menos passar pela experiência de entender o que é isso tudo que a gente tá falando, porque, cara, eu tô morrendo de vontade. Eu tô morrendo de vontade de ter um dia imersivo. A gente curte, né? A gente é tudo pirado, é tudo nerd de fit, né? Tô levantando isso e já colocando a Ângela no caldeirão ali pra puxar isso com a gente. A gente sempre faz algumas promessas assim de desafios que a gente vai fazer, né? Sei lá, prometemos desde ir pro Alasca fazer canoagem. Esse vai ser difícil. Caramba! Até que mais? 2 anos de podcast dá pra prometer muita coisa. O problema é que a gente
promete umas coisas, né? Mas essa é bem factível. O workshop tem que sair. Essa é bem factível. Não, o workshop mas algumas coisas... a gente consegue. Seria uma baita experiência. Não só com físio, todo mundo que ouve quer passar pela experiência, entender, né? Um dia legal de troca, acho que seria fundamental. E assim, as pessoas que, por exemplo, têm facilidade de língua, tem muita coisa lá fora. Lá fora tem muita coisa. Né? Então a própria GBiomais, que é essa empresa que a gente faz o mapeamento de pressão, tem cursos ótimos. E eles têm alguns parceiros nos Estados Unidos, né? Porque essa GBiomais é alemã. Mas os cursos são em inglês, né? Então, né, todo mundo que fala alemão, então, que mais? Alguns canais, né, Dani, do Phil Burt ou da Wendy Holiday. Tem livros, né, interessantes, né? Então, essas duas pessoas, o Phil Burt é um cara que escreveu 2 livros, ele acabou de lançar o segundo livro dele, que chama Bike Fit. É muito interessante, porque dá uma geral, assim, conta várias histórias, é muito legal. Infelizmente, só tem em inglês. Não tem traduzido. Não tem em português ainda. O pessoal treina em inglês. É bom. Junta o útil ao agradável. Hoje em dia, com o Google Tradutor, você se vira bem, né? Sim. Que mais? Essa Wendy Holiday também. A Ângela está falando das publicações, né, nos jornais de ciência do esporte, biomecânica e tal. Tem muita coisa. O duro é você saber separar o que é moderno, o que está mais alinhado com as melhores práticas hoje em dia, né? Porque também tem muita coisa antiga. E, como tudo hoje em dia, a evolução é rápida. Com essa história das ferramentas também descobriram muita coisa. Então, dos potenciômetros, né? Também. Tá. Então, Agora, a nova polêmica é o tamanho de pé de vela. Antes achava que tinha que ser grande, porque quanto maior a alavanca, melhor vai ser. E agora, com os novos medidores aí, estão voltando um pouco atrás disso aí. E tem toda essa história que a gente falou de ângulo de coxa-tronco, né? Especialmente nas posições mais agressivas, né? Você com certeza às vezes perde uma boa iniciação de movimento se você tiver com o pé de vela muito longo, porque a coxa está muito alta, além do impacto no abdômen, ali, né? Por mais que o ciclista seja magro, você tem também a própria disposição do movimento que não está na melhor posição, né? Não está no melhor ponto para ter uma ativação a mais eficiente possível. Maravilha. Bom, agora acho que chegou na minha pergunta, que queremos fazer o Bike Fit, queremos entender, mas quais ajustes mínimos eu deveria fazer antes de montar na minha bike para pelo menos levar ela até vocês, sabe? O que eu não posso cometer de erro, assim, tipo, o que não dá para errar? Um ajuste que eu mesmo consigo fazer em casa, pelo menos. Não vamos cometer erro besta, sabe? Então, a Ângela falou dos pés, né? Nem todo mundo que vai fazer um primeiro ajuste, vai começar a pedalar, vai estar com sapatilha. Então, a primeira coisa, eu vou falar uma coisa para depois falar da outra. Selim. Não caiam na tentação de querer abaixar muito a frente do selim para resolver um desconforto no períneo. Tá? Então, procura deixar o selim nivelado. Ele pode ter um pouquinho de inclinação para baixo? Pode, mas essa inclinação é pequena e é muito difícil da gente medir no olho. Então, você pode até tentar medir com um celular, eles têm uns aplicativos que tem... De goniômetro. Exatamente. Mas não caiam nessa tentação. Se tem muito desconforto no selim, muitas vezes as pessoas querem trocar o selim para resolver o desconforto, mas na verdade o erro está no ajuste, está no ângulo e na posição, né? No recuo e na altura. Então, ponto de partida, selim nivelado. Uma vez que esse selim tá nivelado, assim, a gente é super nóia de novo, né? Nem todo piso que você vai checar o nivelamento do selim está totalmente nivelado, né? Então tem esse problema também. Então, mas faz o recapeamento ali da... vamos sair dessa paranoia. Faz uma reforma em casa antes. Vai num lugar que você acha que é mais ou menos nivelado, dá uma nivelada no selim, e aí senta... Chama o engenheiro. Senta no selim e
tenta alcançar o pedal com o calcanhar. Esse é o primeiro ajuste. Altura. A minha pelve, eu não estou tendo que inclinar a pelve para alcançar o pedal. Ela está perpendicular, horizontal em cima do selim, e eu consigo tocar o pedal com o calcanhar. Muito provavelmente, quando você colocar o pé na posição certa, né, que seria apoiar o antepé, né, que é a parte da frente do pé no pedal, vai ficar... a flexão que você vai ter com a perna estendida, ela vai ser mais ou menos ok. Então, só que aí entra, né, 1000 detalhes. Pode ser que essa pessoa tenha mais amplitude numa perna do que na outra, tenha uma real dismetria entre um membro e o outro. Então, você tem que dar uma sentida. Você faz esse ajuste, dá uma andadinha, de repente, se vai mexer, não mexa mais do que, por exemplo, 4 milímetros para cima ou 4 para baixo. Vai sempre de 3 em 3, 4 em 4. Quanto que é 4 milímetros? É isso aqui, é bem pouquinho. Quanto que é 3? É um pouquinho menos. Não, eu mexi 1 centímetro. Ixi. Às vezes é demais, para baixo ou para cima, né? Então, faz esse teste do calcanhar, dá uma voltinha, abaixa um pouquinho, dá uma voltinha, sobe um pouquinho, dá uma voltinha. Vai chegar uma hora que você vai falar assim, agora eu estou sentindo mais ou menos confortável. Uma vez que você chegou nessa posição, que ainda não vai contemplar, por exemplo, o recuo do selim, de preferência deixa ele meio que no meio da fixação do trilho do selim, né, que são aqueles ferrinhos que tem embaixo dele. Você não vai deixar nem ele todo para trás, nem ele todo para frente. Deixa ele no meio. Quem vai decidir se tem que ficar para trás ou para frente é quem vai fazer um bike fit e vai ter as ferramentas para medir isso. Aí, uma vez que você resolveu isso, tá feliz, você também tem que resolver o alcance das mãos, né? E aí você vai, inicialmente, você pode mudar a inclinação de uma mesa. Então, muitas mesas, que é o suporte do guidão, né, entre o garfo e o guidão, elas podem ser colocadas positivas, né, que seja com uma inclinação para cima ou com uma inclinação para baixo. Então, vamos dizer que numa bicicleta de estrada, normalmente o padrão é que ela seja para baixo. Às vezes, a altura do selim e a altura do apoio da mão não tem um desnível muito grande. Então, a pessoa vai colocar lá, porque ela comprou uma bicicleta que está no tamanho certo, ela vai se sentir relativamente bem, né? Aí o ajuste fino, né? Toda essa loucura toda que a gente faz aí de ficar medindo milímetros e graus e não sei o que, pode deixar que a gente resolve. E ela pode começar a pelo menos, né, se familiarizar já com a bike, com o movimento e tudo mais, e vai ganhar referências, né? É legal isso. É legal testar antes de ir pro fit. Para você ter algumas referências. Legal. E aí a pessoa vai falar assim, olha, eu sinto que o guidão está um pouco longe, ou eu sinto que o guidão está muito baixo, ou eu acho que o guidão está muito alto. Ou facilita o trabalho de vocês. Senão chega também muito cru, né? Muito cru. Aí a gente leva um pouco mais de tempo para chegar num ponto de partida relativamente... Por mais que a gente meça a altura do cavalo, das pernas, né? E faça umas contas e tal... É melhor que a pessoa já venha com um pouquinho de referência, porque para ela vai ser bom e para a gente vai ser bom também. Sim. Né? Legal, perfeito. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Fechamos? Fechamos. Acho que é isso. Sem mais comentários. Teve mais um comentário Qualquer aqui. coisa a gente lê nos bastidores aí. Pode ser. Vamos encerrar a gravação. Tem mais uma pergunta, vamos deixar para o final. Que acho que até a gente já contemplou ela, mas aí eles explicam. Então, pessoal que esteve acompanhando aí na gravação, muito obrigado. A gente vai continuar um pouco aqui ao vivo, rapidinho, mas só para encerrar a gravação então. Então, gente, valeu pela presença.
Agradecemos muito. Puta papo legal. Papo legal pra caramba. Chamamos ganhamos 2 convidados. Eu falei pra você. Culpa dela. Vocês miraram uma formiga, atingiram um elefante. Não, que isso, 2 elefantes. Mandaram bem demais. 2 elefantes, mandaram muito bem. Foi uma aula. Foi uma aula e vamos armar esse workshop. É isso. Pra gente foi tá um prazer. A gente adora falar disso. Obrigado pela oportunidade. E, quando precisar, a gente tá aí. Boa. Conta com a gente. Legal Até demais. o workshop, hein? Até o workshop. É isso aí, tá marcado. Pra quem esteve ouvindo aí nas plataformas, até o próximo episódio. Valeu. Até o workshop. Até o workshop antes. É isso. Eita, compromisso.